Muito bem. Nossa temática, né, do mês de maio é a família. Nós temos esse tema, né, a família é o meu maior investimento, e nós queremos realmente aproveitar todo esse mês de maio para estarmos tratando sobre este assunto tão importante. E eu quero hoje iniciar com vocês um estudo que tem a ver com quem nós somos como família no mundo hoje. Quem nós somos como família dentro da nossa sociedade, dentro da onde nós vivemos. Qual é o nosso grau de influência? A minha pergunta é: nós estamos influenciando ou sendo influenciados? Sabe, como família cristã, qual tem sido o nosso papel? Qual tem sido a nossa posição? Ah, eu quero ler logo 2 versículos, depois eu quero começar com no final vai ter o tempo, né, para vocês perguntarem, falarem e se manifestarem, viu? Pode ficar tranquilo que a gente deixa ainda sempre um tempo bom para que todos que quiserem comentar, pode anotar pergunta, comentário, qualquer coisa, para que no final possa ser feito essa interatividade. Eu quero ler com vocês em João 15:19, que diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. João 15:19. E João 17:14-16 diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. A família cristã. Sempre há uma esperança, sempre há uma espera de que a família cristã faça a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Essa é uma realidade. Ou seja, a família cristã, ela deve ser aquela que ainda guarda os princípios e os padrões morais, bíblicos, espirituais para a família. Esse deve ser o nosso papel. A grande questão é, hoje, como família cristã, nós estamos fazendo isso? Hoje, como família cristã, nós vemos esse olhar das pessoas de fora como um referencial, como a família cristã sendo um referencial. Até onde nós, como famílias cristãs, né? Quando eu falo cristãs aqui, não simplesmente famílias que se autodenominam apenas que creem em Cristo, porque senão nós vamos ver que no nosso país, no Brasil mesmo, a sua grande maioria, aqui também nos Estados Unidos, a sua grande maioria. Mas eu estou falando de uma família cristã, usando o termo, pensando naqueles que dizem ter um compromisso pessoal e sério com Deus. Aqueles que afirmam ter um conhecimento, um relacionamento pessoal com Jesus como Salvador. Me assusta hoje ver que, mesmo dentro das igrejas, as pessoas hoje estão olhando para fora e dizendo sobre algumas famílias: olha, aquela família lá vive melhor, ou tem um comportamento melhor, ou tem um padrão melhor do que muitas famílias crentes, muitas famílias que estão dentro da igreja. A gente está convivendo com essa realidade. E quando a gente olha para o mundo em que nós estamos vivendo, nós vamos chegar a uma conclusão que a vida ela está difícil para todo mundo. E ela está especialmente difícil para a família. Para a família. Nós vivemos um tempo, né, em que o Estado, a educação, aquilo que está acontecendo dentro das escolas tem invadido os nossos lares, tem invadido as nossas casas. Nossas crianças estão expostas como nunca a uma filosofia, a uma ideologia, a pensamentos, a ensinamentos
que nos assustam, que nos agridem espiritualmente. E, às vezes, eu fico pensando e fico vendo o seguinte, uma briga muito grande por conta das famílias cristãs para que os nossos filhos não tenham acesso a isso, não tenham esse lugar, essa informação. Biblicamente falando, eu vou dizer uma coisa, vai ser impossível a gente fugir disso. Vai ser impossível a gente fugir disso. Se nós olharmos para a história da igreja, olharmos para a história do mundo, nós vamos ver que as famílias cristãs, as famílias que mantinham o seu padrão cristão, o seu relacionamento com Deus, sempre estiveram abertas à influência do mundo. Por exemplo, se nós voltarmos lá no Antigo Testamento e pensarmos no tempo de Elias, em que Elias era o profeta, e que todas as famílias e o rei Acabe com Jezabel levou aquela nação de Israel a adorar um deus pagão chamado Baal, nós vemos que as famílias foram influenciadas por isso. Tanto que quando Elias, né, se lamuriando, lamentando, ele fala, só eu que sou o profeta, só eu fiquei. E Deus vira e fala assim, olha, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Né? Eu não sei se 7.000 joelhos representavam 3.500 pessoas ou se eram 7.000 pessoas. Né? 7.000 joelhos usando apenas uma figura de linguagem, cada joelho representando uma pessoa. Mas ele fala, eu sei que Deus fala que havia o remanescente. Mas quando nós pensamos nesse contexto de Elias, nós podemos imaginar e saber que Baal era o deus da fertilidade. A representação dele física é um deus baixinho com um pênis ereto. Para vocês terem uma ideia dessa visão horrível que é. Então, as famílias estavam sujeitas a essa influência? Estavam, já naquele tempo. Se a gente vai caminhando com a história, nós vamos ver que na Babilônia acontecia a mesma coisa. E quando nós vamos chegar agora no Novo Testamento e pensar no Império Romano. Um império totalmente promíscuo. Era uma nação promíscua, era uma nação onde a festa ao deus Baca, né? Daí que vem o termo bacanal, né? Festas onde tinham orgias sexuais, onde tinham todas essas gamas, festas como nós temos a Diana dos Efésios, né? Que era onde existiam prostitutas e prostitutos cultuais. As pessoas eram entregues à prostituição como uma forma de culto. As famílias também estavam ali debaixo dessa influência. Mudou isso no decorrer da história? Não, não mudou isso. A história continua sendo assim e nós podemos acrescentar que há uma depravação crescente. Hoje, a depravação ela está crescente e é profético que isso vai acontecer. O mundo vai piorar nesse sentido. Nos últimos dias, nos últimos tempos, Paulo escreveu a Timóteo, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, né? Caluniadores, inimigos de Deus, desobedientes, desafeiçoados. E a Bíblia dá uma menção enorme de uma característica terrível sobre estes homens nesse tempo. E nós estamos vivendo esse tempo hoje. Aí nós vemos uma grande luta política falando, nós temos que lutar para que isso não entre nas escolas, não entre nisso, não entre naquilo. Eu quero dizer uma coisa, pegando toda a história da igreja, toda a história do cristianismo, nós vamos ver que as famílias sempre estiveram abertas e lançadas neste mundo. Jesus falou, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria. Se vocês fossem dele, como se vocês fossem dele. Mas, todavia, vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nós temos que ter em mente, amados, que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Jesus falou,
Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Este mundo aqui, existe 3 palavras no grego para mundo, né? Você tem a palavra geoque, que é a geografia, você tem a palavra cosmos, que é a visão do cosmos como um todo, e você tem essa palavra que a Bíblia usa como mundo, não é mesmo mundo, nem as coisas que há no mundo, é a palavra grega chamada aion, que quer dizer um sistema mundano, um sistema maligno que domina este mundo. É nesse sentido que a Bíblia fala que nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos o quê? A esse sistema, a esse mundo Aion, a esse sistema maligno, a este mundo que jaz no maligno, conforme diz Tiago. Um mundo que o diabo domina, onde o diabo reina, onde o homem entregou o domínio para ele, e é tudo deturpado, tudo corrupto, tudo é realmente destruído. Com isso, o que eu quero dizer? Não é que nós não devamos lutar e nós não devamos pleitear e tentar proteger as nossas crianças daquilo que elas vão ouvir. Mas o maior problema que eu percebo hoje não é o que vem do mundo para a família. É o que não sai mais da nossa família para o mundo. Este, para mim, é o grande problema hoje da família cristã. Nós estamos tão preocupados com aquilo que vai entrar dentro da nossa casa e nós não estamos preocupados em alicerçar, em dar, em fortalecer os nossos filhos dentro de casa. Irmãos, o mundo sempre foi mundo. O mundo sempre nos odiou. Nós não podemos esperar coisas boas do mundo. Nós não podemos esperar coisas boas desse sistema político, desse sistema econômico, desse sistema escolar, desse sistema pedagógico, desse sistema que está entregue a Satanás. O que tem que ocorrer é que nós, como família, nós, como casa cristã, nós temos que fazer a diferença neste mundo. Esse, para mim, tem sido o grande problema. Nós estamos brigando tanto com aquilo que vem de fora. Estamos nos esquecendo de cuidar daquilo que nós devemos ser dentro de casa. Daquilo que nós devemos ensinar como princípio. Daquilo que nós devemos viver como princípio. Nós temos tantas brigas sobre aquilo, por exemplo, pais falando, olha, eu não quero que meu filho aprenda sobre ideologia de gênero. Ok, eu concordo plenamente com isso. Eu também não gostaria que minha filha aprendesse, nem quero que minha neta aprenda sobre isso. Não é o meu princípio, não é o nosso princípio. Mas mais do que eu tentar evitar isso, e eu sei que eu não vou conseguir, porque o mundo está tomado por isso, o que eu tenho que fazer é preparar a minha filha, preparar a minha neta. Os pais vão ter que preparar, né? Minha filha e meu genro vão ter que preparar a minha neta. Para o quê? Para ela saber lidar com este mundo. Para ela saber lidar com aquilo que o mundo vai trazer sobre ela. Sabe, nós temos que preparar as nossas casas, os nossos filhos, os nossos casamentos. Nós temos que preparar os nossos relacionamentos familiares e estarmos alicerçados em Cristo de forma tal que o mundo vai sempre ser mundo, mas nós vamos ser luz no mundo. Essa é a grande questão. A Bíblia fala que nós somos sal, não é verdade? E quando a Bíblia fala que nós somos o sal, dentro do contexto que Jesus falou, é muito óbvio e é muito claro que ele está falando de sermos sal naquilo que não deve ser apodrecido. O sal era para conservar. Era algo de valor, né? Também. Tanto que muitos soldados, o soldo, né? O soldo, o salário, vem da palavra sal, porque as pessoas recebiam em forma de sal. A princípio era assim. Por isso que vem, né, esse termo salário. Salário. Qual o soldo? O soldo do oficial. Um militar, quando ele ganha o soldo. Ou seja, vem tudo, é a raiz da palavra, é o sal. O sal ele tinha valor, mas principalmente o sal, além de temperar,
ele tem uma função primordial de conservar, de conservar. A minha grande questão sobre família, e é o que nós queremos estar tratando nesses estudos aqui, nas quintas-feiras, é até onde nós, como família, estamos fazendo isso. Estamos nos dedicando e sendo sal no mundo. O mundo está apodrecendo. E aí a gente quer o quê? Hoje a gente fala o seguinte, vou tirar... Sabe, irmãos, entendam isso, olha, homeschool. Eu acho legal a ideia de homeschool. Só que o homeschool não é mais ou menos a mesma coisa que fez na Idade Média, quando as pessoas começaram a ir para dentro dos mosteiros, para ir para dentro dos conventos, se isolando do mundo. Se nós, como cristãos amados, fugirmos do mundo e nos refugiarmos dentro de casa, quem é que vai ser luz? Quem é que vai ser sal? Se a luz ficar dentro de uma casa, se o sal ficar dentro do saleiro, quem é que vai brilhar lá fora? Quem é que vai fazer a diferença lá fora? Jesus falou, olha, eu não peço que os tire do mundo. Jesus não pediu que nós fôssemos tirados desse sistema maligno. O que ele pediu era para que nós fôssemos livres do mal. É diferente. Ele pediu para que nós fôssemos guardados. Ele pediu para que nós estivéssemos orar e vigiar para não cair em tentação. Sabe, irmãos, nós precisamos orar, vigiar, guardar os nossos corações. Mas como igreja, irmãos, nós não podemos fugir do mundo. Quando Jesus perguntou em Mateus 6, quem o povo diz que eu sou? Aí eles falam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é os profetas, outros dizem isso e aquilo outro. Aí Jesus vira e fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vira e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá aquela palavra maravilhosa para Pedro e fala, olha, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, porque isso foi o Espírito de Deus que te fez ver isso. E tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra? Não Pedro, que é fragmento de pedra. A pedra, a rocha angular, que Pedro mesmo fala na sua carta, que Cristo é a pedra de esquina sobre o qual todo edifício deve ser construído. E ele fala que nós somos esse edifício construídos em Cristo. Então, Jesus é essa pedra, essa rocha, sobre a qual a igreja seria e foi edificada. E aí Jesus ele fala uma coisa que às vezes a gente não se atenta, ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, não é o inferno quem invade a igreja, é a igreja quem invade o inferno e tira de lá as almas que estão presas lá. É nesse sentido que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão, elas não vão ficar fechadas, elas não vão ficar trancadas. Pedro fala que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Aí ele fala, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, daquele que vos tirou do inferno, para a sua maravilhosa luz. Daquele que te tirou do inferno, né? No grego é Hades, lugar de mortos. Daquele que te tirou da morte para a vida. Irmãos, a igreja tem este papel. A igreja tem essa função. E quando eu olho para as famílias, eu fico vendo famílias acovardadas. Famílias covardes com medo de terem filhos neste mundo. Irmãos, nós não precisamos ter medo de ter filhos neste mundo. Por quê? Porque Cristo é o Senhor da nossa casa, é o Senhor do nosso lar, é o Senhor da nossa família. O que nós temos que ter é coragem de ensinar aos nossos filhos a palavra. Aí é que começa a apertar o cerco. Aí é que a coisa começa a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Sabe por quê?
Porque os pais, como eu estava falando, os pais que brigam, eu não quero ideologia de gênero, eu não quero isso, eu não quero aquilo outro. Dentro de casa, eles mentem. Dentro de casa, eles prometem fazer alguma coisa e não fazem. Eles são desonestos. Dentro de casa, há palavrão, há palavras torpes, há tratamento ríspido um com o outro, há agressões, há tantas coisas que não deveriam ter, mas ele está brigando que ele não quer o quê? Que haja na escola o ensinamento que ele não concorda. E vejam bem, irmãos, eu não estou aqui falando que nós devemos ser a favor desse tipo de ensino, de maneira nenhuma. Devemos, sim, falar não e sermos contra tudo aquilo que é errado. Mas esse, irmãos, não deve ser o nosso foco, nós não devemos entrar em desespero por causa disso. O que está faltando em nós, como família, é a posição e a postura de assumirmos a responsabilidade de uma coisa. No mundo, eles vão ensinar errado, mas o meu filho vai aprender o certo, porque ele vai aprender dentro de casa, ele vai aprender comigo. Essa é a questão. É por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 6, a Bíblia fala o quê? Essas palavras que eu vos tenho dito, escreve, põe na sua testa. Já viu aqueles judeus que tem aquela caixinha aqui na testa? Já viram? Que amarra assim, não sei se já viram alguns filmes, eles têm uma caixinha, ali dentro tem a palavra. Aquilo é a representação daquele versículo. Eles botavam a palavra na testa, porque aí, ali dentro daquela caixinha tem pedaços do Torá, da mensagem. Para quê? Porque diz que quando a criança olha para o pai, vê o quê? A palavra que eu... Então, eles botaram aqui literalmente, né? Só que o contexto diz é o seguinte: escreve na testa, ensina o seu filho ao andar com ele, ao caminhar com ele, ao deitar com ele, ao comer com ele. Você vê que está falando de relacionamento constante. Pais, mães, filhos, família, relacionamento, irmãos. A família se relacionando constantemente em torno da palavra. Você vê que a ordem não é dada para que o sacerdote ensinasse aos filhos. A palavra não é dada para que Arão, para que seus filhos, para que a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, ensinasse aos filhos dos judeus, aos filhos, às outras famílias, a lei. Não. A Bíblia fala que cada um era responsável pela sua própria casa. Este é o mistério. Esta é a grande dificuldade que nós vemos hoje, porque nós temos, irmãos, inúmeras famílias simplesmente passando a bola, transferindo a responsabilidade para os outros. Para os outros. Transferindo a responsabilidade para a igreja, para o pastor, para a liderança de igreja. Transferindo a responsabilidade para a escola dominical. Transferindo a responsabilidade daquilo que é minha, que é pessoal, para outros. Responsabilidades intransferíveis. Intransferíveis. Então, irmãos, até onde nós estamos fazendo diferença neste mundo? Até onde nós queremos realmente mostrar quem nós somos a este mundo? Sabe, muitos, eu acho que mais antigamente, infelizmente, muitos viam nos evangélicos a solução para o país. Será que a gente consegue ver no meio evangélico a solução para o país? Hoje, casamentos, irmãos, hoje, mais de 50% dos casamentos dos crentes estão terminando em divórcio. Já imaginou isso? Mais de 50% do casamento dos crentes estão terminando em divórcio. Divorciar-se se tornou algo normal no meio cristão. Aí eu pergunto, então, como que nós vamos ser solução? Qual é a solução que nós estamos propondo
para este mundo ou mostrando para este mundo. Sabe, amados, nós precisamos que Jesus ocupe o seu lugar, primeiro na vida pessoal de cada um de nós, para que então ele tome e ocupe o seu lugar dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. Nós precisamos disso. Se nós queremos conquistar o mundo e fazermos a diferença como família, e eu quero dizer aqui, irmãos, que essa é uma responsabilidade como família, porque quando a gente pensa individualmente, ok, mas quando a gente pensa nos nossos filhos, quando a gente pensa nos netos, quando a gente pensa no nosso casamento, tudo isso, irmãos, é família. E quando nós pensamos que nós devemos e queremos conquistar o mundo e fazermos a diferença, nós temos que entender uma coisa, como família, nós temos que nos submeter totalmente ao senhorio de Cristo. Jesus tem que ser senhor da nossa casa. Não apenas de uma forma teórica, sabe? A igreja, senão nós, como cristãos, a igreja continuará apequenada, sofrendo sem conseguir chegar a lugar nenhum. Sofrendo sem conseguir chegar a lugar nenhum. E como vencer tudo isso? Como nós podemos vencer tudo isso? É isso que eu quero mostrar aqui. É isso que eu quero mostrar nesse estudo, que verdadeiramente a igreja ela não é deste mundo. Que nós, como família, a nossa família não é deste mundo, mas que a nossa família vai estar no mundo. Vai estar no mundo. E neste mundo, nós não podemos ter medo daquilo que vem. Irmãos, se a gente pega o versículo que Jesus falou sobre a vida pessoal, será que nós também não podemos aplicá-lo à nossa vida familiar? O que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Veja, por favor, entenda, é claro que a gente vai falar, pode parecer contraditório que nós vamos falar, que nós devemos guardar e cercar as nossas famílias, nós devemos proteger as nossas famílias, claro que sim. Mas saber que o que vai trazer realmente vitória à nossa família e o problema da família não é aquilo que vai entrar. Por quê? Porque uma família protegida, as informações vão chegar. As lutas vão vir. Aquilo que está no mundo vai continuar vindo. E não é alienando, não é botando dentro de um mosteiro, não é trazendo para dentro de casa que nós vamos proteger nossos filhos. Não é assim. Nós vamos proteger os nossos filhos quando nós o enchermos da palavra. O que a Bíblia diz no Salmo 105? 119, perdão. Quando, acho que é versículo 11, aqui de cor, eu não me recordo, mas quando o salmista, né, pergunta e fala assim, como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Como? Como o jovem poderá guardar puro o seu coração? Isso, irmãos, foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Como o jovem poderá guardar puro o seu coração? Aí a resposta que ele dá é vivendo mediante a palavra de Deus. Ou seja, o que vai trazer, o que vai proteger os nossos filhos não é escondê-los do mundo, mas é prepará-los para o mundo. Agora, quem é que tem que fazer isso? Quem é que tem que preparar a família? Quem é que tem que alicerçar a família? Cada um de nós que estamos envolvidos nela. Até onde nós estamos dispostos a isso? Até onde eu estou disposto a ter este trabalho? Sabe, amados, eu quero procurar mostrar, nesses estudos que nós vamos ter durante as quintas-feiras, alguns desafios que se apresentam para nós como família cristã, né? Que a forma de que forma a família pode representar e refletir os anseios de Deus para este mundo, né? Os anseios daquilo que Deus tem no seu coração para que nós, como família, venhamos a viver e, principalmente, que nós, como família, venhamos a passar, a transmitir essa herança para gerações vindouras.
Até onde nós queremos isso, até onde nós vamos fazer isso. Que a gente ore, que a gente clame por misericórdia, que a gente peça a ajuda do Senhor, mas principalmente que a gente assuma o compromisso de fazer aquilo que é minha responsabilidade, aquilo que é responsabilidade de cada um de nós. Que Deus abençoe o seu coração. Abertos os microfones, quem quiser falar, quem quiser comentar, acrescentar, por favor, fique à vontade nesse momento. Pastor, vou falar aqui. Pode falar, Edson. Quem abre o microfone, fala. Amém, amém. Uma bênção o estudo, pastor. E eu falo, realmente, cada vez mais, né, a gente tem recebido, né, influência de fora, né, do mundo, assim, querendo tentar entrar em nossas casas e realmente, para a gente, como pais, a gente tem o nosso papel de educar os filhos, a gente não pode se eximir disso, né? Isso aí é uma, eu diria, uma responsabilidade, acho que primordial da nossa como família, e a gente não fica de fora disso, a gente também não, a gente tem passado, assim, por algumas, não digo dificuldade, assim, mas algumas desafios, obrigado, amor. Alguns desafios, assim, de você ver que, né, somente agora que a gente está numa cultura diferente, sair do Brasil, você acha assim, você vai mudar para os Estados Unidos, país cristão, né, um país onde a Constituição foi totalmente feita em cima da Bíblia, e você acha que algumas coisas você não vai ver aqui. Pelo contrário, né, assim, não adianta, por mais que onde você pensa que você está escapando de algumas coisas, você vai enfrentar, né, dificuldades que o mundo traz que são diferentes. Então, acima de tudo, a gente tem que estar com a família alicerçada na palavra. Eu tenho me policiado mais a respeito disso, né? De estar mais tempo com a Sara, né? Estudando a Bíblia com ela, para que realmente os valores da família cristã estejam intrínsecos na vida dela, para que quando ela vem enfrentar esse problema, ela saiba se posicionar. Então, o que a gente tem procurado ensinar a Sara é: filha, se posicione, né? Mesmo que possa parecer careta, como, né, no jargão, né, assim, das crianças, né, você possa parecer diferente do mundo, mas é o que nós somos, nós somos diferentes, né? A gente tem que se posicionar como cristão, não interessa se você vai ser excluída da rodinha de amigos ou não. Infelizmente, Sara, talvez você vai ter menos amigos, mas a gente vai orar para Deus para colocar amizades cristãs no seu caminho, para que você possa, né, compartilhar, né, com elas daquilo como você gosta de viver a sua vida conforme a palavra, e também de você conseguir passar a palavra, né, de Deus para os seus coleguinhas na escola, porque eles vejam como você é diferente deles e como você tem sido abençoada por Deus por estar sendo fiel à palavra. Então, a gente tem sido um desafio para a gente, eu confesso, né, essa fase que a Sara está, né, da idade, que é uma idade que recebe muita influência de fora, né? Então, mas Deus tem dado graça. Amém. Olha só, é exatamente isso, gente. É exatamente isso. O que eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Vai ser impossível, vou usar o exemplo da Sara, vai ser impossível bloquear a Sara de receber essas informações. Vai ser impossível bloquear a Sara de receber essa influência. O mundo está aí para isso. O mundo vai agir dessa forma. Olha só o que eu estou falando. Quando a gente olha a história, o mundo sempre foi mundo, ele sempre fez isso. Jesus falou: o mundo vos odeia, porque vocês não são deles. E se ele odeia vocês, ele vai tentar engolir vocês. Jesus falou: eu envio vocês como ovelhas para o matador. Não foi verdade? Irmãos, não tem jeito da gente fugir disso. Sabe? Essa utopia de que, não, agora nós vamos estar... Não vai acontecer, irmãos. Desculpa, mas não vai. O que nós temos que fazer é viver a realidade do evangelho em casa. É isso, irmãos. A grande vitória da igreja está em sermos crentes, crentes verdadeiros dentro de casa, fortalecendo os nossos filhos. Sabe? Eu sempre falei isso sobre crentes.
O meu grande alvo como pastor não é criar crentes dependentes da minha orientação. Eu não quero que o crente, tudo que ele vai fazer, venha perguntar para mim, pastor, o que eu devo fazer? Eu devo isso, eu devo aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Eu não quero isso. Eu quero que os crentes cresçam e eles entendam e aprendam por consciência, de forma própria, aquilo que Deus quer para ele. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Isso é resultado de conhecimento e relacionamento com Deus e crescimento. A Bíblia fala em Gálatas que a lei foi aio. Aio era aquele escravo que conduzia a criança, ensinava a criança pedagogicamente, até ele atingir a maioridade. Quando ele atingia a maioridade, o aio perdia o valor, perdia o domínio sobre ele. Aí a Bíblia fala que a lei era isso. E depois, quando entrou a graça, a lei perdeu o valor. Por quê? Porque nós crescemos, nós devemos agora saber o que fazemos, não baseados em regras, mas naquilo que é o Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos selados pelo Espírito. Então, essa é uma luta, viu, Edson e Eliezer? É uma luta de todos os pais. Eu tenho uma neta, meu netinho está chegando, a gente vê essas coisas, eu como avô, eu sinto a mesma preocupação, o mesmo desejo de proteção, mas mais do que tirar, é preparar a mente dela, é preparar o coração. E não vos conformeis com este século. Como? Se escondendo? Fugindo? Vivendo? Não. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe, é essa a grande questão. E sabe qual é o meu medo? Esse é o meu receio, irmãos, como família. É que nós hoje, irmãos, assim, eu vou falar de uma moda geral, sempre há o remanescente, graças a Deus. Mas as famílias hoje não buscam mais a Deus. A gente não lê mais a Bíblia, a gente não estuda, a gente não ora, a gente não faz mais culto doméstico, a gente não faz nada disso mais. Como família, a gente perdeu isso, cada vez mais distante, cada vez mais na sua. Por exemplo, Elisângela me contou uma coisa que eu fiquei assustada. Uma pessoa, filha de uma crente, essa pessoa postou alguma coisa revoltada sobre a questão do aborto, que estão tentando aprovar uma lei contra o aborto. Essa pessoa está revoltada. Uma menina de 16 anos, revoltada, fala sobre esses assuntos. Não tem nem conhecimento de causa, na verdade, sobre isso. Mas o mais importante, o que me choca mais, é filha de uma cristã, de uma pessoa cristã. Pode isso? Vocês estão entendendo onde nós estamos chegando? Então, aí você fala, isso é influência do mundo. Desculpa! Eu vou falar uma coisa para você. O maior problema das famílias cristãs não é a influência do mundo, é a falta da influência dos pais crentes. Esse para mim é o problema. Isso não é culpa da influência do mundo, porque o mundo vai fazer isso. Isso é fugir da nossa responsabilidade como pais cristãos, como família cristã, de fazermos a nossa parte. Nós estamos falando sobre filhos, mas isso engloba muito mais, engloba casamento, engloba relações fraternas, engloba relações com pai, com mãe, cuidado, com honra. É tudo, irmãos, é tudo. A influência do mundo está aí. Aí você fala, então o mundo está nos influenciando. Não, irmãos, somos nós que não estamos mais influenciando a nossa casa. Por quê? Porque nós deixamos de ser luz e de ser sal. Se nós deixamos de ser sal, a gente apodrece junto. Se nós somos sal, nós conservamos aquilo que não pode ser apodrecido. Amém? Então, que a gente pense nisso. É só o início do estudo, tá? É só para a gente começar a pensar e ver como é importante falarmos e tratarmos sobre família. Mas alguém quer falar ou pode ficar à vontade? E aí, se ninguém tem nada a falar, a gente vai orar, né? Que é o que a gente faz. Eu queria falar uma coisa. Pode falar, meu amor.
tem um grupo que é eu, a Ellen é a nossa filha, né, para quem não sabe, e uma outra amiga nossa. E as duas são mais ou menos, essa minha amiga, ela tem filhos um pouquinho mais velhos do que a Laura, mas ela tem um pequenininho. Então, ela tem 3 meninos e a Ellen tem a Laura. E aí, essa semana aconteceu uma coisa, eu fiquei tão, assim, orgulhosa no meu coração, porque a gente estava conversando e a Ellen resolveu contar uma bênção que ela está treinando uma secretária, né, para ajudar ela em casa, porque está muito sobrecarregada, ela grávida, passando muito mal, e Laura naquela fase que exige muito, e casa para arrumar, e cidade nova, essas coisas. Ela estava contando a bênção que ela estava treinando essa menina. Aí essa minha amiga perguntou, como é que você conseguiu? Ficou feliz para ela, como é que você conseguiu? Ela falou, foi a empregada do apartamento de cima, porque a Ellen desce muito, onde ela mora, as crianças têm muitas babás. E aí ela desce muito com a Laura, né? Descia, né? Muito com a Laura para o playground. Então, ela acabou pegando muita amizade com as babás das crianças, porque era ela a babá da própria filha, né? Aí diz que a menina perguntou, a minha amiga perguntou, como é que você conseguiu essa pessoa, né? Aí ela falou, foi a menina de cima, né? Que cuida do menino, que arrumou. E ela chegou falando que ela era crente. Aí ela falou, mas eu não sei, eu ainda não identifiquei que ela é uma cristã, porque eu não sei se ela já chegou dizendo que era crente, porque essa menina que fez a indicação falou, olha, ela é a crentinha do prédio. Falou, ela é a crentinha do prédio, porque eu escuto ela cantando e lendo a Bíblia com a Laura todos os dias. Amém. Aí, na hora que eu ia fazer menção, a minha amiga virou para ela e falou, Ellen, receba isso como um elogio, não como uma coisa, né, pejorativa. E aí, na verdade, passou batido, mas a Damares falou isso, né? E depois eu fiquei pensando, Senhor, obrigado, porque a Ellen está tendo esse cuidado com a Laura, porque não é fácil, irmãos, não é. Eu muitas vezes, todos os dias eu li a Bíblia com a Ellen na hora de dormir, quando ela era criança, da idade da Laura e um pouquinho mais velha, até ela poder ler sozinha. E o Elcio, todas as noites, ia no quarto orar por ela para dormir. Eu lia a Bíblia com ela e o Elcio ia botar ela para dormir. Então, assim, eu acho que tem uma hora que é cansativo, sabe? Tem uma hora que é cansativo. A gente realmente tem hora que a gente não quer fazer certas coisas. A gente humanamente se cansa disso, mas pela fé, a gente tem que continuar semeando, porque o coração é a terra. E a semente está na mão da gente. Então, a gente não pode perder a oportunidade, porque essa semente ela vai germinar, porque a Bíblia fala que a palavra não volta vazia. Então, eu fiquei tão agradecida por ela em estar tendo esse cuidado com a Laura, porque vai chegar um momento que vai ser muito cansativo para ela, e vai chegar um momento que não vai mais acontecer, porque a Laura vai crescer, vai ter outros compromissos, e vai passar a ser uma responsabilidade pessoal da própria Laura, ter o momento dela lá com a Bíblia. Mas eu agradeci a Deus pela Ellen estar tendo essa disciplina e esse cuidado, porque se ela não doutrinar, vamos falar assim, né? Se ela não doutrinar a Laura agora, daqui uns dias a Laura vai ser doutrinada na escola, vai ser doutrinada pelas amigas, vai ser doutrinada pelos pais das amigas, porque os filhos acabam tendo, às vezes, um pouco de admiração pelos outros pais, né? Os outros pais são sempre melhores do que os nossos, né? Então, se os pais não tiverem esse cuidado com seus filhos, realmente a gente, assim, está terceirizando, não é a igreja que vai ter essa responsabilidade, embora ela tenha uma responsabilidade também, não é o pastor, embora ele também tenha uma responsabilidade, mas essa responsabilidade do filho é do pai e da mãe. É a gente que tem que gastar tempo e, mesmo cansado, fazer o que a gente tem que fazer e ponto. É assim que a gente tem que agir como pais. Amém. E tentando agir assim, a gente erra um monte de vezes, irmãos. A gente erra muito, né? Elisângela. Elisângela? Tá desligado? Oi, pode falar. Não, pode falar. É bem isso mesmo. Eu vejo isso aqui em casa. Eu todo dia de manhã, eu e a Sara, a gente lê a Bíblia, né? Mas a mãe parece também, é muito cansativo, no sentido assim, eu não sei se vocês passaram por isso, mas, exemplo, todo dia eu fico, Sara, vem, filha, já tá no horário, que a gente tem o horário certinho, né? Aí eu tenho que ficar puxando, aí ela mexe no cabelo, ela faz isso, né? Aí agora ela lê metade, eu leio metade. E aí eu falo, o que você entendeu? Mas assim, aquela dificuldade, né? Porque parece que não tá prestando atenção. Com o Edson é totalmente diferente. O Edson senta com ela, gente, ela escuta, se ficar uma hora, ela fica uma hora. Comigo, os 15 minutos é uma dificuldade, mas com o Edson, não. Eu falo, como também o filho, parece que quando o pai fala, é outra coisa, né? Não sei se vocês tinham essa dificuldade também, né? Você, Elisângela, que lia a Bíblia com a sua filha também todos os dias.
Mas é porque, isso aí eu vou te falar, porque as meninas, elas são mais assim com os pais mesmo, sabe? Infelizmente, mas depois a gente recebe o nosso valor quando elas viram mães, entendeu? Aí elas nos olham com outros olhos, mas nessa idade, elas realmente possuem uma admiração muito grande pelos pais. E eu acho, assim, interessante falar sobre isso, que nós temos alguns pais aqui de mim. O Rodolfo vai ser pai um dia, tem o Samuel que entrou aqui, o Edson, eu acho interessante falar que é mais uma responsabilidade que vocês carregam nas costas de vocês, tá? É mais um exemplo, é mais um motivo para vocês serem disciplinados na função que vocês têm que ter, porque as filhas realmente olham para os pais com um olhar diferente. Eu sempre orei com a Ellen e eu orei com ela durante a vida toda, sabe? A gente tinha até um ritual, né? De oração, eu dava um tapinha no bumbum dela, aí quando ela já adolescente, eu orava na hora de eu sair, ela, pai, vai não? Aí eu sabia o que ela queria, eu falava, vai não o quê? Ela, pai, vai. Aí eu tinha que pegar e dar um tapinha, sabe? São essas coisas, mas isso faz a diferença, irmãos. Isso faz a diferença. Você apertou na barriga, né? Ver, igual eles, nós tivemos a honra de presenciar, como a Elisângela já falou, no tempo já que a nossa filha estava, né? Ela estudou, a nossa filha, para vocês terem uma ideia, com 15 anos, ela foi morar fora, a 135 quilômetros da nossa casa. A gente só via ela no final de semana. Ela morava sozinha na casa de um pastor, mas os pastores viajando lá, ela ficava numa escola federal, ela com 15 anos, já morando fora. Olha, os pais parecem, nossa, que pais modernos. Não, nós confiamos naquilo que nós ensinamos para ela. Sabe? Nós confiamos. E nós vimos ela se manter pura para o casamento, ela se guardar, ela manter os princípios, as amigas, tudo daquele jeito já, né? Ai, pá, não pode ser assim. Ela se mantinha, Por quê? O mundo estava ali para influenciar, gente. Eu não escondia minha filha do mundo em momento nenhum. O que nós procuramos fazer, e como a Elisângela também colocou, mesmo tentando acertar, nós erramos também. Com certeza, eu errei também. Né? Eu errei também. Mas nós tentamos prepará-la com os princípios de Cristo. Quando ela foi começar a namorar, eu sempre falei para ela, olha, espiritualmente, biblicamente, eu não tenho mais nada no sentido de te ensinar sobre princípio. As suas decisões agora são suas e as responsabilidades são suas. Isso eu fui muito franco com a minha filha em falar. Eu sempre vou estar aqui para te auxiliar, mas agora são suas responsabilidades, suas escolhas. Porque o que eu tinha para ensinar, eu ensinei. O que nós tínhamos para ensinar, nós ensinamos. E mais do que ensinar com palavras, nós procuramos ensinar com a nossa vida. Então, isso sabe, traz para nós um sentimento muito gostoso, né? Mesmo sabendo que a gente errou, que a gente falhou, que a gente poderia ter feito melhor em algumas coisas, nós fizemos o nosso melhor possível naquele momento. Então, isso é muito importante. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa? Nós vamos orar, então. Está dando o nosso horário aqui. Beleza. Nas quintas